Você sabia que escolher o disco de serra da forma correta é tão importante quanto escolher uma máquina boa? Pois é. E para evitar essa baita dor de cabeça, a gente preparou um vídeo especial para você hoje. Afinal, a gente não quer que você tenha uma máquina muito top e um disco mais ou menos. Bora lá, roda a vinheta. Antes da gente começar o vídeo, uma coisa legal para você saber. Você pode ter 1 ano de garantia adicional em qualquer ferramenta, bateria ou carregador, cadastrando eles no Bosch Be Connected. É fácil, rápido e grátis. O link está aqui na descrição. Primeiro ponto que pode parecer óbvio, mas a gente vai entrar bem no detalhe. Diâmetro do disco. Cada ferramenta é compatível com um diâmetro de disco específico. Por exemplo, se sua serra de mesa é de 10 polegadas ou 254 mm, que é a mesma coisa, você só vai poder usar ela com esse diâmetro de disco ou próximo. E por que eu falo próximo? Porque se você achar um disco de 250 mm, por exemplo, também vai ser compatível. Só não pode ser uma medida muito maior que o limite da sua máquina. Por exemplo, você não vai usar um disco de 7/4 na sua serra de meia esquadria de 12 polegadas. Não é suficiente você ficar esperto com o diâmetro externo, também tem que ficar atento com o diâmetro interno. O que isso quer dizer? É o eixo. Normalmente para máquinas menores, o eixo tem 20 mm e para máquinas maiores, normalmente tem 30 mm. Mas isso não é uma regra, pode ter exceções, então na hora de fazer a compra, fique esperto com isso. Lembra que tanto o diâmetro externo quanto interno do disco tem que ser compatível com a sua máquina. Aí você vai me perguntar, mas e se o diâmetro externo for compatível com a minha máquina e o eixo for maior do que a minha máquina permite? Aí tem um acessório que chama anel de redução, que vai permitir com que você adapte esse disco para funcionar na ferramenta. Ah, e se o diâmetro interno ou eixo for compatível e o diâmetro externo não for compatível com a minha máquina? Aí, infelizmente, você vai ter que procurar outro disco mesmo. Bom, agora que já falamos dos diâmetros, vamos falar de um tema muito subestimado por todos os profissionais: o material que vai ser cortado. Se você começar a pesquisar, você vai ver que tem disco específico para MDF, para alumínio, para madeira. Isso não é à toa. Cada disco é projetado para um material específico para dar o melhor acabamento e ter a melhor vida útil. O formato dos dentes é diferente dependendo do material, a quantidade de dentes para cada material também muda. Tudo isso é pensado para você ter a melhor experiência de corte. Isso quer dizer que um disco para MDF não corta madeira, por exemplo? Bom, na verdade vai cortar aí com muitíssima facilidade, mas vai ser difícil você chegar num acabamento perfeito e também a vida útil do disco não vai ser a ideal. Agora vamos falar sobre quantidade de dentes, e aqui uma regra só para você ter em mente: quanto mais dentes tiver o disco, maior a chance do acabamento ser perfeito. Mas tem um porém. Tem uma regra que o pessoal compartilha, que é de você regular o disco com 3 dentes dentro do material. Isso vai garantir que o acabamento seja bacana. Muito mais que isso pode queimar o material, muito menos que isso você não vai ter um acabamento perfeito. Se você quer que a gente faça um vídeo com mais detalhes sobre isso, conta pra gente aqui nos comentários que a gente vai preparar. Falamos de diâmetros, falamos de quantidade de dentes, falamos de material que vai ser cortado e agora a gente vai falar sobre tecnologias especiais. Alguns discos têm essas tecnologias para aumentar ou a vida útil ou a qualidade do acabamento. Vamos ver algumas no detalhe. A primeira é o carbide que está nos dentes, ou carboneto de tungstênio. Esse metal duro aqui, soldado nos dentes, aumenta a vida útil do seu corte, ou seja, aumenta a durabilidade da fiação. Tem também as ranhuras de vibração e expansão, que vão reduzir o ruído feito durante o corte e também dissipar o calor. Acredita em mim que no longo prazo seus ouvidos vão agradecer e também a vida útil do seu disco vai ser muito maior. Fica esperto nesses pequenos detalhes porque eles fazem toda a diferença na hora da sua compra. E uma última dica: existem discos específicos para a ferramenta bateria. Mas o que isso muda? Eles têm uma espessura menor que os discos convencionais. Isso vai fazer com que exija menos energia da ferramenta e por isso a durabilidade da carga da bateria vai ser muito maior. Isso tudo sem comprometer a qualidade do acabamento ou a durabilidade do disco. Então é uma dica excelente para você seguir se sua ferramenta é sem fio. E como que identifica isso? É simples. Se o seu disco tiver na embalagem ou na carcaça um desenho da bateria, você já sabe que ele foi pensado para sua ferramenta sem fio. Dicas de segurança para você usar seu disco de serra circular. Primeiro, usar os EPIs indicados para cada aplicação. Na maioria dos casos vai ser óculos de proteção, máscara
e protetor auricular. Fique atento porque isso vai variar conforme a aplicação e o material com que você estiver trabalhando. Na dúvida, dá uma olhada no manual da ferramenta que vai estar tudo lá. Mais uma dica então, nunca pegue a sua serra circular de mão e vire ela de ponta cabeça para virar uma serra de mesa, com essas gambiarras que a gente vê por aí. Por você estar cortando contra o sentido do giro do disco, o material pode sair ejetado em alta velocidade e acabar ferindo alguém. Então, cada ferramenta é para um propósito, não esquece disso. Mais uma dica que vai aparecer no vídeo aí que vocês estão vendo na tela. Quando você for usar sua serra meia esquadria, faz o corte, desce o braço e espere o disco parar antes de levantar de novo. Porque se você levantar o braço com o disco girando, um pedaço de madeira pode sair ejetado também e machucar alguém. Então, cuidado. Penúltima dica. Quando você for usar sua serra de mesa, jamais tire essa proteção que você está vendo aqui. Sabe por quê? Se você chutou que vai sair pedaço de madeira ejetado em alta velocidade, se você tirar, você acertou. É exatamente por isso. Então, mantenha ela e faz o corte sempre acompanhado do auxílio para empurrar o material. Última dica de segurança e talvez uma das mais importantes. Quando você for fazer a troca do seu disco, se sua ferramenta for a cabo, a máquina tem que estar fora da tomada. Sua ferramenta for a bateria, sem a bateria, não dá para arriscar a ferramenta acionar por acidente e gerar um corte desnecessário. Agora vamos falar de dois lançamentos da Bosch para esse ano. Primeiro, a gente tem o disco Standard for Wood, e essa versão é especial para ferramentas a bateria. Os dentes são de carbide ou carboneto de tungstênio para uma vida útil maior do corte. Tem essas ranhuras aqui que a gente falou faz pouco tempo, que reduzem a vibração do disco e o ruído e também dissipam o calor. E por ele ser especial para ferramentas sem cabo, ele tem uma espessura menor e por isso consome menos carga da bateria. Lembrando que esse disco é especial para madeira maciça e madeira macia também. Agora vamos falar do disco de serra Cooltech, que tem uma vida útil até 10 vezes maior. Ele tem esses buracos aqui no corpo que ajudam a dissipar o calor, então a vida útil dele vai ser muito maior. Além disso, ele tem um carbide nos dentes, ele faz um corte 10 vezes mais rápido e tem uma tecnologia anti-kickback que protege contra um coice que a ferramenta possa dar. E aí, você curtiu o vídeo? Se você tiver qualquer dúvida ou comentário, deixa aqui que a nossa equipe vai te ajudar. Até a próxima!